Senhoras e senhores, professor Michel com você hoje para trazer, conforme prometido, a segunda aula, senhores, daquela aula de processo penal militar para PM Alagoas. Mas se eu te pedir, não é te pedir demais, porque eu vou te entregar tudo que você precisa para gabaritar, chegar grandão e virar polícia. Mas antes de tudo, se inscreve no canal aí, pai. Ativa o sininho para receber as notificações, compartilha com os amigos, curte, comenta, que você vai estar ajudando a fomentar o meu projeto, você vai estar ajudando o YouTube a entregar para você aquilo que é importante, aquilo que tem qualidade. Pode ter certeza que eu vou te entregar o ouro. Eu, senhores, como entusiasta da Banca Sebrasp, fui aprovado no concurso da APF, fui aprovado no concurso da Polícia Judicial, do STM. Eu já tenho um tempo que venho trabalhando com a Banca Sebrasp. Eu, sobretudo, no que diz respeito às minhas aprovações, daquela minha busca de conhecimento, eu vou te entregar hoje aqui com a minha experiência que eu venho carregando ao longo dos anos aí. Beleza? E o que é que eu quero trazer para você hoje aqui, senhores? Senhores, alguns alunos chegaram para mim com algumas dificuldades em relação a algumas nomenclaturas. Então, hoje eu vou começar diferente aqui. Ao invés de eu já começar fazendo as questões, o que é que a gente vai fazer? A gente vai refazer aquelas questões. Vou deixar uma aula completa aqui para você. Só que hoje eu quero facilitar o caminho. Por quê? Porque muita gente nunca teve contato, nunca teve acesso ao processo penal militar. Então, o que é que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou trazer o conceito de algumas nomenclaturas que a gente tem na letra de lei para poder facilitar aí o jogo para você. Beleza? Então, tenha paciência, vamos tentar aqui de alguma forma facilitar o caminho para você conseguir gabaritar com facilidade aqui o processo penal militar que vai cair na tua banca Sebrasp, beleza? Então vamos lá, sem delongas, sem muita conversa, sem choruru, sem mimimi. Vamos ver aqui, senhores. Outra coisa, se você não está no grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram que está aí na descrição, que eu vou deixar esse material, senhores, lá no grupo do Telegram, beleza? Tanto o link da aula como também o material em PDF lá no grupo do Telegram. Vou deixar para você responder em casa aí também, beleza? Tranquilo? Aqui é desse jeito, pai. Outra coisa. Estamos com turma aberta aí, senhores, só de resolução de questões de direitos para PEMAL. Então, eu vou trabalhar com você com todos os direitos possíveis para cair na PEMAL. Então, se você está estudando para PEMAL, quer estudar só por meio de questões, entra logo em contato com o número que vai estar na descrição aí, para você não ficar de fora. As aulas acontecerão, senhores, 2 vezes na semana, às 22h30. Não tem tempo, não tem problema. Você vai pegar essa aula aí, ela vai ficar no seu drive, vai ficar tanto a aula quanto também o PDF. É um grupo que eu tenho, senhores, exclusivo só para PEMAL, de resolução de questões dos direitos, beleza? Então, a gente vai ser papufo daquele jeito que você gosta aqui, só com resolução de questões, com conhecimento que você precisa, não é nem mais nem menos, mas aquilo que é necessário para você ser aprovado, beleza? Vamos lá, senhores, sem mais conversa, vamos começar aqui, ó. Vamos lá. Eu já deixei alguns nomes aqui, já para facilitar a sua observação. Quando a gente vai falar aqui, ó, eu vou colocar, senhores, de maneira bem resumida aqui para vocês. Quando ele trouxer, que ele perguntar o que é propositura. Propositura, senhores, é a mesma coisa de apresentação. Beleza? Apuração sumária, em uma linguagem simplista, é aquilo que precisa, senhores, ó, ser rápido. Isso aqui é um procedimento administrativo rápido. Beleza? É o que precisa ser rápido. Portaria, senhores, é um ato administrativo de caráter que a gente chama normativo. Isso aqui, senhores, por exemplo, a portaria é onde vai nomear as pessoas que vão estar aqui dentro do inquérito, falando aqui de uma linguagem mais simplista. Então, portaria seria isso aqui, seriam os nomes que vão sair aqui de quem é o infrator, quem é que vai apurar. A portaria seria isso, por isso que a gente chama de procedimento administrativo. A portaria é um ato administrativo. Beleza? Quando ela fala aqui, ó, ofício, atuar de ofício, é a autoridade competente a atuar com independência. Beleza? Quando eu falo autoridade militar, aqui eu estou dizendo aqui, por exemplo, que aqui é o oficial de polícia.
aqui é o oficial de polícia que vai estar ali no âmbito da circunscrição onde ocorreu o delito. Encarregado é a pessoa que vai estar, senhores, gerenciando o inquérito, beleza? É o gestor. Quando eu falo escrivão, o escrivão é a autoridade que vai estar auxiliando o encarregado. É o auxiliar do encarregado. E já vou logo dizendo para você que esse aqui geralmente não, né? Esse cara aqui vai ser um oficial de polícia. Já o escrivão aqui, ele pode ser um oficial ou ele pode ser um praça. Beleza? Eu vou te explicar já já. Então, só explicando o que é o nome. E quando eu falo indiciado, for possível, vou colocar aqui, possível autor do delito. É a pessoa que, de alguma forma, está sendo investigada. Tranquilo até aí? Eu só vou trazer, senhores, um breve resumo para você de quem são essas pessoas aqui. Você precisa entender esse conceito para quando a gente estiver lá nas questões, você não está pagando vexame, beleza? E outra coisa que eu quero trazer para você, é não raro. A gente vai observando aqui e se você souber as características do inquérito, e quando eu falo saber as características, não é que vai cair as características em tua prova, não. Mas se você souber essas características aqui, você acerta qualquer questão. Isso aqui eu te digo com muita convicção. Se você souber as características, você acerta qualquer questão. Vamos lá. Quando a gente vai para as características, qual o bizu que eu quero que você leve no coração aqui? Característica do inquérito, IPM, eu sei, Dúlio. Característica do inquérito, eu sei, Dúlio. O que seria isso, mesmo? É sigiloso, beleza? Esse sigilo não alcança, lógico, né? O advogado do indiciado. Ele precisa ser escrito. Quando eu falo, senhores, que ele é inquisitivo, eu estou dizendo aqui que não há o que, meu? Não há contraditório e ampla defesa. Por que, Minho? Entenda bem uma coisa, senhores. Estou falando aqui de procedimento administrativo, não é processo. Aqui é procedimento, aqui eu não estou ainda processando ninguém, aqui eu só estou levantando informação, beleza? Vamos lá. Quando eu falo que ele é discricionário, é as formas de levantamento de informação. As formas de como fazer, beleza? Oficialidade, estou trazendo a ideia aqui da autoridade competente para fazer. Competente para apurar, beleza? Indisponibilidade, senhores, é porque não cabe a autoridade. Arquivar inquérito. Dispensável é porque se tiver informações para a propositura da ação penal, eu posso passar já direto para a fase da ação. E oficialidade é que pode agir de ofício. Já vou logo te dando informação aqui de ofício aqui. Vou até colocar aqui nessa cor para chamar a tua atenção. Lembra aqui, senhores, juiz. Não, vou colocar até maior aqui, Não. Inicia IPM de ofício. Senhores, eu já, como conhecedor da banca, eu já estou chamando a tua atenção. O Sebrasf vai dizer que o juiz pode iniciar inquérito de ofício. A gente já tem, senhores, essa leve sensação de acreditar que o juiz pode tudo. Mas você precisa, senhores, enxergar o que é que a gente tem aqui. Beleza? Porque você enxergando o que tem aqui, você vai acertar qualquer questão. Então, já lembra logo aí. O Sebrasf vai te afirmar
que o juiz pode iniciar inquérito policial militar de ofício. Você vai dizer que está errado, beleza? Outra informação para você. Quando ela falar aqui, senhores, ó, requisitar. Requisitar. Requisição. Quando eu trago a ideia, senhores, de requisitar, eu estou dizendo que é a mesma coisa aqui, ó, de obrigação. Beleza? Então, a princípio, senhores, são nomenclaturas que eu já estou te passando agora, para quando a gente for trazer aqui a resolução de questões, você já está safo, beleza? Eu vou deixar esse material rabiscado lá no grupo do Telegram para que você entre lá e você baixe esse material, beleza? Então, esses 10 minutos iniciais aqui foram com esses conceitos. Se você vai chegar aqui e pular esse conceito, você vai perder muita coisa, porque nas questões você vai precisar entender isso aqui. Tranquilo, gente? Vamos lá, vamos partir para as questões agora, vamos ver como é que cai em prova. Vamos lá, primeira questãozinha aqui. Lembrando que eu já fiz a primeira aula com você. Eu vou refazer essas questões aqui para que fique mais claro agora. Tranquilo? Vamos lá fazer aqui uma a uma. Vai ter tópicos aqui que você vai ter que voltar lá para ver, que eu vou passar aqui de maneira mais rasa. Beleza? Safa aí? Vamos lá. Primeira questão. O inquérito policial militar constitui instrução definitiva. Aqui já está o primeiro erro. Senhores, eu já falei para você aqui, ó, que é uma apuração sumária. Tem que ser rápido. Se eu estou falando que é uma apuração sumária, isso aqui, gente, ó, é algo provisório. Isso aqui, eu já te disse, que é algo temporário. Beleza? Então a questão já erra em dizer que é uma instrução definitiva, o que não é assim. Isso aqui a gente sabe, eu já falei, isso aqui é provisório. Beleza? Então a questão já está errada aqui. Beleza? Então, primeira questãozinha aí, incorreta. Beleza? Sendo sua finalidade principal formar convencimento do juiz. Outro erro do Sebrasp aqui. Isso aqui, senhores, o inquérito, ele serve, lembra que eu falei, foi o primeiro nome que eu trouxe lá, para propositura da ação penal. É só levantar a informação, envia para o MP observar se vai oferecer a denúncia ou não. Ponto. Só isso. Não tenta convencer ninguém aqui. Beleza? Então, primeiro item aí, incorreto. Beleza? Então, não existe esse negócio de convencimento de juiz aqui, não. Vamos lá? O inquérito policial militar tem caráter de instrução permanente. De novo, senhores, você vai perceber o quão o Sebrasp repete a mesma informação o tempo todo. Ela vai repetir a mesma informação o tempo todo. Não paga vexame. Não erra. Você vai prestar atenção. Eu vou te ajudar. Você vai gabaritar essa zorra aqui, velho. Então, ó, vamos lá. Já falei para você que ela é provisória. Já vai anotando aí, gente, ó. Que você precisa. Beleza? Questão 03. Com base nos institutos do direito processual penal, julgo os itens. Vamos lá? O inquérito policial militar é instaurado por meio de portaria, sim, foi o que eu falei para você, que é um ato administrativo, e pode ter início de ofício, isso, pela autoridade militar competente no âmbito onde ocorreu a infração, respeitado a hierarquia do infrator, por determinação ou delegação de autoridade militar superior, ou ainda mediante requisição. Lembra que eu falei que isso aqui é o quê? Obrigação. Do MP. Senhores, eu vou dissecar essa questão aqui. Essa questão está correta. Eu vou dissecar ela aqui em cada ponto para você, para a gente entender. Essa aula pode até ficar um pouco mais longa, mas eu vou entregar aqui tudo que você precisa aqui de inquérito. Vamos lá. Ó, primeiro ponto. Quando ela fala aqui, ó, por meio de portaria, vai ser nesse ato administrativo, senhores, que vai sair o quê? O nome das pessoas. Então, eu saio a portaria indicando
quem seria o nome das pessoas. A gente sabe que o procedimento ele precisa ser o quê? Formal. E a forma que eu já falei para você, você sabe que é o quê? Escrita. Foi isso? Olha as características aqui no inquérito. Beleza. Aí ele fala assim, ó, ser iniciada de ofício pela autoridade militar competente. Quando ele traz esse ponto, se ligue só que eu vou aqui fazer uma marcação com cada autoridade aqui. Ó. Autoridade militar competente no âmbito onde ocorreu a infração. Pronto. Imagine o seguinte, que aqui é uma rua, que é área desse batalhão, BPM, primeiro BPM, vamos imaginar isso aqui. Nesse primeiro BPM, eu tenho aqui um cara que aqui é um comandante, beleza? Aqui é o comandante desse BPM. Esse comandante, ele comanda a área de toda essa região aqui, beleza? Então imagine o seguinte, que esse cara cometeu o delito. Esse cara aqui é um militar. Por quê, senhores? Lembre que o inquérito policial militar é para apurar crimes militares e de sua autoria, ou seja, daqueles cujo autor seja militar. E aí o que é que acontece? Imagine que esse cara aqui, ó, é um militar, beleza? Militar barra infrator, beleza? Esse cara aqui é o comandante. Esse cara é o comandante aqui. Ele tem a competência aqui, ó, de iniciar o inquérito de ofício para apurar o crime que esse cara aqui cometeu. Está na área dele. Beleza? Esse primeiro ponto aqui você já observou. Competente no âmbito onde ocorreu a infração, respeitada a hierarquia do infrator. Imagine que esse cara aqui seja... Esse cara aqui, ó, ele é um coronel. E quem cometeu um crime aqui, esse cara aqui, ele é um major. Beleza? Pronto. Imagine o seguinte, que esse cara cometeu esse delito, aí o que é que tem aqui agora? Respeitada a hierarquia do infrator. Foi respeitada? Foi. Ele pode iniciar de ofício? Pode. Mas olha o que tem aqui também, ó. Por determinação, ó para cá, determinação ou delegação de autoridade militar superior. Superior a quem? A esse cara aqui. Eu disse que esse rapaz aqui, ele é quem aqui? Um coronel, certo? Ele é um coronel. Só que pode, por exemplo, ter aqui o comandante geral, aqui ó, comandante geral, vamos colocar aqui ó, comandante geral. Que ele é, senhores, superior a esse cara aqui, certo? Então, ele pode determinar que esse coronel aqui apure os fatos. Então, esse cara pode determinar, esse aqui ó, ele pode determinar que apure os fatos sobre o crime que esse cara cometeu. Beleza? Se ligou aí? Ou ainda, mediante requisição, que ele fala aqui, ó, é do MP. Beleza? Então, o MP, essa pessoa aqui, ele pode também requisitar, ó, obrigar que esse comandante daqui, ó, também apure os fatos. Ficou claro, gente? Eu acredito que tenha ficado claro aí. Desenhando, eu acredito que tenha ficado claro. Se não ficou, volta, vá vendo devagarzinho para você entender como é que funciona cada ponto. Eu não vou fazer questão aqui de qualquer jeito. Então, já estou te afirmando, já estou te mostrando como é que funciona aqui os detalhes de cada condição aqui. Beleza? Então, essa questão está correta, já que eu te expliquei da mesma forma. Então, entenda, ó, esse cara aqui, ele pode apurar? Sim, esse pode apurar, porque eu respeitei a hierarquia desse infrator aqui, mim. E nesse caso, imagine o seguinte, que se esse cara aqui, agora se fosse o contrário, imagine que esse cara aqui fosse um major. Imagine que esse cara aqui fosse um major. E esse daqui um coronel. Ixi. E aí agora, como é que fica? Pronto. Esse cara aqui, ele vai ter que dar ciência a alguém superior a esse cara daqui. E aí, a partir disso, esse cara daqui vai delegar para alguém, aqui um tenente-coronel, por exemplo, ó, tenente-coronel,
para apurar os fatos. Esse cara é coronel. Um cara que é coronel, mas que esse coronel daqui seja o quê? Mais antigo. Ou seja, tenha mais tempo de coronel. Beleza? Safa aí, senhores. Não vai ter alguém superior a esse cara aqui. Ó. Tranquilo? Então, lembre desse ponto aí. Beleza, senhores? Safa aí. Eu sei que tá ficando... Eu sei que é chato, eu sei que é um pouco complicado, mas eu não vou fazer essa aula aqui de qualquer jeito. Beleza? Então, vamos lá. Quarta questão aí. O inquérito policial militar destina-se à apuração sumária de fato que configure crime militar de sua autoria, tendo como finalidade principal fornecer elementos necessários para a propositura da ação penal. Correta a questão, viu, gente? Correta a questão, letra de lei aqui. Beleza? Questão 05. Caso o infrator, bora desenhar para não se perder. Caso o infrator, esse cara aqui, é infrator. Caso o infrator, caso o infrator possua posto superior ou igual ao do comandante, diretor ou chefe da organização militar onde ocorrer a infração, imagine que esse cara aqui, ele é um tenente-coronel. Ele que cometeu o delito na área desse major. Senhores, isso aqui é só situação hipotética, beleza? Só para você entendendo. Como é que fica aqui? Olha o que fala, onde ocorrer a infração deverá ser feita comunicação do fato à autoridade superior. Ou seja, esse cara deve comunicar aqui, a um coronel que esteja acima desse cara aqui, para esse cara tomar as medidas cabíveis, para que esta autoridade aqui, torne efetiva a delegação para a instauração do IPM. Perfeito, assertivo aqui. Beleza, gente? Estão conseguindo compreender? Tá ficando claro? Eu acredito que tenha ou esteja ficando claro aí para vocês. Beleza? Então vá particionando, mas não perca questão por questão aqui que você vai entender que o Sebrae está cobrando para você. Tranquilo? Vamos lá. Então, questão correta aí. Mais uma. Durante a apuração de possível crime militar ocorrido em determinada unidade da Polícia Militar, verificou-se que o suposto infrator era major. Pronto. A gente sabe que o cara que vai estar à frente tem que ser, no mínimo, major mais antigo. Beleza? Possuindo posto superior ao do comandante da unidade onde ocorreu o fato. Olhe só a questão anterior que você fez. Se o crime que esse major cometeu foi na área daquele comandante do local onde ocorreu a infração, cujo o comandante cobre aquela área onde ocorreu o delito, o que é que tem que ocorrer? Tem que ocorrer a comunicação à autoridade superior. E quando eu falo superior, é superior à do infrator. Beleza? Isso aqui sempre vai ser um critério a ser observado. Nessa situação, o comandante da unidade deverá comunicar o fato à autoridade superior competente para que esta quem? A autoridade, torne efetiva a delegação para a instauração do IPM. Quase a mesma questão aí, senhores. Então, correta aqui também a questão 06. Beleza? Vamos lá. No curso de um inquérito policial militar, o encarregado, ao analisar os fatos, verificou-se a existência de indícios de autoria contra um oficial de posto superior ao seu. A mesma coisa. Como é que funciona? Eu vou aqui, senhores, trazer uma informação do início, agregando valores aqui. Então, como é que vai funcionar? O encarregado, eu já falei para você, que é o cara que está na função aqui, senhores, de autoridade militar. Esse cara está na função aqui, senhores, de comandante. Beleza? O encarregado é o cara que vai estar à frente do inquérito. Aí o que é que ele fala aqui? Deverá adotar as providências necessárias para que suas funções sejam delegadas
autoridade competente. Perfeito. Você vê, velho, que o Sebrasp, ele sempre reafirma a mesma coisa o tempo todo. Então você vai ver, velho, que você não vai pagar vexame. Ela vai sempre estar trazendo aqui os casos, só mudando um pouco das nomenclaturas aqui. Mas você vai ver, velho, que você não vai ter vexame com isso aqui. Beleza? Vamos lá para mais um. Essa questão aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou desenhar novamente aqui, para que fique claro. Eu vou trazer essa aula pormenorizadamente. Se quiser, até adiante o vídeo, mas só não deixe de entender. Imagine o seguinte. Vamos trazer essa mesma questão aqui, ó. Que ele analisou, esse cara analisou, que foi feita, que o infrator é mais antigo do que ele. Vamos lá, se liga só aqui. Vamos aqui por partes. Imagine o seguinte, que o crime cometeu aqui. O crime ocorreu aqui. Beleza? Pronto. Aqui, eu tenho quem aqui mesmo? Eu tenho um comandante, beleza? O comandante dessa unidade, imagine que ele seja aqui um tenente coronel. O crime ocorreu aqui, beleza? Esse coronel aqui, senhores, esse tenente coronel, o que é que ele vai fazer? Ele pode aqui, ó, imagine que o autor do crime aqui seja sei lá, um sargento. O sargento cometeu um delito, beleza? Vamos lá. E aí, esse tenente-coronel, ele vai delegar, isso aqui já é letra de lei, viu? Ele vai delegar para ser o quê, meu? O encarregado do inquérito. Ele diz lá na letra de lei, ó, sempre que possível, o encarregado tem que ser um capitão ou, como chama na Marinha, capitão, tenente. Beleza? Para ser encarregado. Essa mesma autoridade aqui, ó, essa autoridade, esse cara, esse encarregado, ele pode também, aqui agora, já nomear aqui, gente, ó. Ele pode nomear quem? O escrivão. Vai entendendo aí, ó. Então, esse pode nomear o escrivão se esse cara aqui não nomeou o escrivão. Beleza? Então, pode ser nomeado por um ou por outro. Beleza? Se esse cara aqui, ele não informou quem é que vai ser o escrivão, vai ser feito por esse encarregado aqui, que seria, no caso, o capitão. Beleza? E quem é que vai ser o escrivão, meu? Vamos lá. Vai ser quando o infrator for um oficial, primeiro ou segundo tenente, quando o infrator for oficial ou sargento, subtenente ou suboficial nos demais casos, ou seja, ó, colocando aqui, ó, quando praça, quando o infrator seja praça. Aqui, senhores, ó, eu quero que você marque aqui, você lembre que isso aqui, ó, eu estou dizendo que aqui, ó, é infrator. Tranquilo? Então, já vai logo observando aí o que é que eu estou trazendo de cada ponto aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Então, o que é que ela fala aqui na nossa questão? Tira um print disso aí, ó. Já vai tirando o print, já vai entendendo. Outra coisa, antes de avançar, entenda só. Ó, eu sei que a aula está ficando longa, mas calma, pô. É só essa aqui. Depois vai ser só questões. Entenda só. Quando o infrator ele for oficial, quando o indiciado, o infrator, o cara que cometeu o delito, ele for oficial. Imagine que o cara que cometeu o delito seja um major da polícia. A gente sabe que o major, ele é superior hierárquico de um tenente. Então, nesse caso, pode o escrivão ter uma patente inferior à do tenente? Pode, não tem problema nenhum. O que não pode, senhores, é o encarregado ser de posto inferior ao posto do indiciado, ao posto do infrator. Então, quando eu tratar, preste bastante atenção. Quando eu falar o encarregado, esse não pode ser
inferior ao infrator. Já esse aqui, ó, o escrivão, esse aqui não tem problema nenhum, beleza? Então, se eu for falar que esse oficial, aqui é um major, um tenente-coronel, um coronel, não tem problema nenhum o escrivão, ele ser inferior ao infrator. Todavia, se eu for tratar do encarregado, de maneira nenhuma, o encarregado ele pode ter posto inferior ao posto de infrator. Tranquilo? Beleza, gente? Avançando aqui para a gente fazer as nossas questões. Senhores, infelizmente não tem como fazer essas questões de qualquer jeito. Infelizmente não tem. Então eu vou trazer aqui completo para você ficar bisurado aí. Vamos lá. A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado. O que eu falei para você. Se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação. Delegação a quem? Quem lhe deu delegação? Quem deu delegação encarregado foi alguém com posto superior ao dele. Para aquele fim, recaindo em segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou suboficial. Nos demais casos, isso aqui é quando praça, tranquilo. Então, aqui mais uma questão correta, conforme eu te expliquei aí anteriormente, beleza? Vamos lá. Concluindo, pela inexistência de crime ou inimputabilidade do indiciado, o encarregado do IPM deverá remeter os autos da autoridade judiciária competente, uma vez que é defeso o arquivamento do feito. Senhores, questão aqui correta. Oxe, Minho, se tu me disse que a autoridade policial é proibido não arquivar inquérito, exatamente. Defeso, senhores, é a mesma coisa de proibido. Proibido. Cuidado, o Sebrassi ama essa palavra aqui. Beleza? Lembre, tá certinha. Ele deve falar, ó, tá tudo concluído. O senhor que vai me dizer o que é que eu tenho que fazer agora. Porque a autoridade policial não arquiva inquérito. O procedimento aqui ele é indisponível. A autoridade policial não arquiva inquérito. Beleza? Vamos lá. Mais uma. Essa questão aqui eu já tinha feito com a galera, ó. Vamos lá. Eu vou fazer ela novamente. Deixa eu apagar aqui e fazer novamente. Estando iniciado preso, o IPM deverá terminar no prazo máximo de 20 dias, contado da data a partir em que tiver sido executada a ordem de prisão. Esse prazo, o prazo do quê? De 20 dias com ele preso. Pode ser prorrogado por igual período quando o pedido for feito antes do término do prazo inicial. Questão feia de errado aqui. Por que, Mimo? Vamos lá. Vou te mostrar agora. Senhores. Prazo de PM. Se liga só. Prazo. O prazo você vai botar na cabeça aí, ó. É 20, 40, 20. Beleza? Senhores, esse prazo aqui é um prazo improrrogável. Beleza? Esse prazo aqui, ele é prorrogável por mais 20 dias. Beleza? Então, ele diferencia um pouco aqui, ó, devido ao prazo dele preso aqui, ó. Aqui, ele preso. Ele preso é 20 dias e, ó, improrrogável. Beleza? Então, a questão já erra ao dizer que ele pode ser prorrogado. Não pode ser prorrogado. Beleza? Logo que tiver conhecimento da infração penal, a autoridade penal militar responsável deverá adotar as medidas preliminares ao IPM, entre elas a prisão do infrator, independentemente de flagrante delito, ou ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária competente. Senhores, existem crimes, sobretudo alguns propriamente militares, que podem ser executados a ordem de prisão, mesmo, senhores, que ele não esteja em condições de flagrante delito. Beleza? Existem crimes militares que podem prender aquele indivíduo, mesmo que ele não esteja
em caso de flagrante delito. Exemplo, o crime de abandono de posto é um crime de mera conduta. É um crime que ele saiu, o crime já ocorreu. Então, ele não está se perpetuando no tempo. Saiu do posto, o crime ocorreu. E pode ser executado dentro de prisão da mesma maneira. Beleza? Então, a questão ela está correta ao afirmar. Isso aqui é letra de lei também. Beleza? Vamos lá. O IPM destina-se à apuração sumária de fatos que, nos termos legais, configura infração de natureza administrativa disciplinar ocorrida na jurisdição militar. Muito feia de errada, senhores. Ó, o que é que acontece? Configure. Ó, aqui seria crime militar e sua autoria. Então, a questão erra ao fazer essa afirmação aqui. Então, não existe esse negócio aqui de natureza administrativa disciplinar. Isso aqui isso não existe, não. Beleza? Então, questão 12, incorretíssima aí. Beleza? Vamos lá. 13. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, mesmo que contrarie a moralidade, desde que tenha interesse público. Quer dizer, se tiver interesse público, eu vou contrariar a moralidade? Lógico que não, senhor. É desde que não contrarie a moralidade pública. Beleza? É errada a questão 13. Será encarregado do inquérito sempre que possível, senhores. Nem toda unidade vai dispor. Falei de encarregado, o que é que eu quero que você lembre? Capitão ou capitão-tenente, ó. Oficial de posto não inferior ao de capitão ou capitão-tenente, e em se tratando de infração penal contra a segurança nacional, celular sempre que possível, oficial superior. Quem é meu oficial superior? Na polícia, senhores, oficial superior seria coronel, tenente, coronel e major. Olha qual é o caso que ele está falando aqui. Ó. Aqui são chamados oficiais superiores. Vou logo falar aqui dos outros. O capitão e o primeiro e segundo tenente. O tenente. O capitão aqui, ó. Aqui é oficial superior. Aqui é oficial intermediário. E aqui é oficial subalterno. Tranquilo? Então o que é que ele fala aí? Ó? Celular sempre que possível. Lembre, pô, que eu estou falando aqui, ó, da segurança nacional. É algo que tem grande repercussão nacional. Atendida em cada caso a sua hierarquia, se oficial ou indiciado, beleza? Então tudo tem que atender a questão de critério de hierarquia, beleza? Correta a questão aí. O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado. Perfeito aqui, senhores. Ó, naqueles autos já documentados, eles podem ter acesso a a documentação já documentadas ali do auto do inquérito, beleza? 16. Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido. Bom, muito bom essa questão. Durante as investigações policiais, até 10 dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. Muito errada essa questão e eu vou te explicar o que é aqui. Gente, se ligue só. Quando ele tratar sobre essa questão de detido, existe a prisão, que é a prisão na fase de inquérito, e existe você estar detido aqui, ó, na fase de inquérito. Se ligue só aqui nessa informação aqui. Ó. Prometo que é a última informação teórica que eu vou te passar. Se ligue. Qual é o prazo do inquérito lá que eu te ensinei? Ó? Prazo. Prazo do inquérito, eu te ensinei. Prazo do IPM seria 20, com ele preso,
que não tem nada a ver com aquela detenção lá. Eu tenho aqui, ó, 40 com ele solto. E esse prazo de 40 pode ser prorrogado por mais 20 dias. Beleza? Vamos lá. Só que, senhores, imagine o seguinte. Se esse cara estiver solto aqui, ó, se ele estiver solto, não impede, por exemplo, que o comandante da unidade peça para ele ficar detido no quartel. Poxa, meu, pode? Pode. Ó, ele pode ficar detido. Ele pode até não ficar preso aqui, ó, em um presídio. Mas ele pode, por exemplo, ficar detido no quartel. Ele pode ficar aqui, ó, detido. Ele pode ficar detido aqui, ó, no quartel. E quando eu falo de prazo dele detido, senhores, ele pode ficar detido por até, gente, ó, anota aí, ó, 30 dias. Sacou? Então, imagine o seguinte, ó. Imagine que ele esteja aqui, solto. Mas o comandante da unidade pode entender que ele pode ficar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, detido. Aqui seria no quartel, ó. Pode, meu? Pode, sem problema nenhum. Quartel. Ou aqui no batalhão, no BPM. Beleza? Então, veja só que são prazos aqui, ó, diferentes. Aqui é preso, ó, em um presídio provisório, por exemplo. Já aqui, eu estou falando que é um tipo de detenção. Detenção é diferente de prisão. Eu tenho uma detenção administrativa, que é esse caso aqui que ele está falando, e tenho aquela prisão do processo penal, que são coisas diferentes. Sacou aí? Pegou a regra do jogo? Então, a questão, ela erra só no que diz respeito ao prazo, que aqui seria, senhores, 30 dias. Beleza? Então, lembra aí que ele pode ficar aqui, ficar detido durante as investigações por até 30 dias. Safa aí? De boa, vamos lá, avançando aqui para as nossas questões. Está perto do final já. O inquérito policial militar deve ser concluído em até 20 dias se o indiciado estiver preso, contados a partir da execução da prisão, ou em até 40 dias se estiver solto, contados da instauração. Esse prazo, no caso, esse último. No caso de indiciado solto, além de explica, pode ser prorrogado por mais 20 dias pela autoridade militar superior, desde que existam diligências ou perícias indispensáveis em andamento, devendo o pedido ser feito antes do término do prazo inicial. Perfeito a questão aqui. Beleza? Vamos lá para a última questão aí para a gente fechar com chave de ouro. A autoridade militar poderá mandar arquivar autos de inquérito. Já está errado aqui, já está feio na questão. Sabe que não pode. Embora conclusivo da inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado. Muito errado aqui a questão. Beleza, senhores? Safo de boa. E é isso aí. Senhores, finalizada a nossa aula. Eu sei que foi longa. Eu sei que foi foda a aula aí. Muita informação. Mas calma. Não desanima. Não te apavore. Porque o Senhor teu Deus está contigo. Então vai, segue adiante. Porque a PEMAL vai ser tua, meu irmão. Tamo junto. Vamos para cima. Que a caminhada é árdua. Mas a tua vitória é muito mais que certa. Senhores, como eu falei para você, estou com turma aberta de resolução de questões para PEMAL. Só banca Sebrae. Assim, dessa forma, vai ser mais acelerado aqui dos direitos. Então, não perde a oportunidade. Vamos estudar, vamos para cima, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Beleza? Tamo junto. Valeu!